E aí, gente, tudo bom? Hoje eu trouxe aqui para vocês uma questão do ITA, uma questão um pouco antiga, ela é da prova de 2002, e eu trouxe porque eu tô gravando numa quarta-feira e a prova do ITA é no domingo, agora, a primeira fase. E essa questão é uma questão, assim, muito a cara do ITA, porque é uma questão que eu considero ela difícil, ela não tem quase nenhuma conta envolvida, ela traz um assunto que não é muito cobrado, e que não é de certa forma ensinado, mas que ele te dá todas as ferramentas para você aprender a mexer com ele. Basicamente isso. Então, é um tipo de questão legal que testa a sua capacidade de interpretação de informações novas, vamos dizer assim, ok? Então, antes de eu começar, não esqueça, por favor, de deixar o like nesse vídeo, inscrever no canal se você ainda não é inscrito e tentar resolver a questão antes de eu resolver aqui. Pausa o vídeo, tenta fazer, depois você volta aí para ver a resolução. Beleza, gente? Então, assumindo que você fez isso, vamos lá. Vocês vão ver que eu vou ler essa questão com muita calma e depois a gente interpreta cada pedacinho dela individualmente. Seja f uma função dos reais para p de r, já vamos lembrar o que é isso, dada por f de x igual a y pertencente a r, tal que seno de y é menor do que x. Se a é tal que f de x igual a r para todo x pertencente a A, então quem é esse conjunto A? Então olha que questão bizarra, né? Ela primeiro é uma questão de funções. Funções com um pouquinho aqui de trigonometria, certo? Mas observem que ela tem várias características um pouco esquisitas. A primeira coisa é a definição dessa função aqui, o domínio e a imagem dela. Assim, contradomínio, mas a imagem tem a ver com contradomínio. Então, assim, observe que ela não é uma função nesse estilo aqui, ó, de R para R. Significa o quê? Que você coloca um número real e tem como saída da função, né, um número real. Não. Aqui é uma função de R em P de R. O que é P de alguma coisa? É o conjunto das partes, certo? E o que é o conjunto das partes? Ele é o conjunto de todos os subconjuntos daquele conjunto. Então aqui a gente está colocando um número real e está obtendo como resposta um subconjunto dos números reais. Tudo bem? É basicamente isso. E aí vamos ver como que funciona essa função, certo? Ela tem essa cara aí, ó. F de x é igual a y pertencente a R, tal que seno de y é menor do que x, ok? Então, isso é um pouco esquisito. Como que você entende isso aos poucos? A melhor forma é você testar alguns casos. Então, por exemplo, vamos ver o que aconteceria se eu quisesse calcular o f de zero, ok? O que é o f de zero? Bom, vamos na definição, né? Isso aqui são todos os y's, y pertencente a R, tal que seno de y é menor do que zero, ok? Peraí, eu sei resolver isso aqui, né? Significa o seguinte, essa função ela te manda resolver várias inequações. Então, se você coloca o f de zero, ele quer que você resolva a inequação seno de y menor do que zero, beleza? Vamos ver o que significa isso. Bom, vamos desenhar aqui o nosso círculo trigonométrico, beleza? Então, vou colocar ele mais ou menos aqui. Ele tá cabendo, tem que chegar ele um pouquinho pro lado, já vi aqui, certo? Então aqui já tá aparecendo, ótimo. Então os eixos estão aqui, x e y. O círculo, fazer ele aqui em azul, mais ou menos assim, tá? De ótimo tamanho. Coloco ele aqui. A gente sabe que esses valores são 1, 1, menos 1, menos 1. Beleza. E ele está querendo o seguinte, seno de y menor do que zero. Então, eu vou pegar o zero, vou pegar aqui, ó, essa reta horizontal. Nós queremos saber quem são todos os y's que tem o seno negativo. Bom, basta eu pegar números entre o terceiro e o quarto quadrante, certo? Então, essa resposta aqui seria o seguinte, seno de y menor do que zero, como são todos os números reais, basta eu pegar o seguinte, y igual a todo o intervalo de π mais 2kπ, ou seja, é esse cara mais as voltas, até o 2π mais 2kπ, ok? Então, se eu for do 180 graus até o 360 graus, esses caras têm o seno menor do que zero, ok? Mais especificamente, certo? Eu teria que colocar aqui um parêntese, porque
no π e no 2π, eles têm o seno igual a zero. A gente quer menor do que zero. Então, esse seria o nosso intervalo. Bom, então, como que eu junto essas informações? A resposta f de zero, ela é igual a esse intervalo aqui. Ela é igual a essa coisa. Então, observem que você colocou um número e obteve como saída um intervalo que corresponde à solução dessa inequação aqui. Tudo bem? Então, é assim que essa função opera, vamos dizer assim. E aí, vamos agora para a pergunta. Ele quer entender o seguinte. Se A é tal que f de x igual a r para todo x pertencente a A. Então, quem é o conjunto A? Então, ele quer entender o seguinte. Ele quer que você resolva, ele quer descobrir quem você tem que colocar aqui para, do lado direito, essa resposta ser os números reais, ok? Então, eu vou dar um exemplo bobo aqui, que é, por exemplo, pega o x igual a 5. Então, se a gente fizesse assim, ó, f de 5, o que que ele é? Ele é todos os y's reais, tal que seno de y é menor do que 5, ok? Aí eu te pergunto, escolhe qualquer valor de y. Y igual a 10 bilhões. Você vai lá dar várias voltas no círculo trigonométrico, certo? Vai calcular o seno. Esse seno, com certeza, vai ser um número entre menos 1 e 1. Então, com certeza, é um número menor do que 5. Concordam? Então, independente do y que você colocar aqui, a resposta disso aqui vai dar os números reais, ok? Então, o 5 é um número que satisfaz a condição que o exercício pede. Então, ele é um número que pertence àquele conjunto azão, beleza? E aí você fala, ah, tá, entendi como funciona. Então, vamos supor, e se eu escolher o 3? O 3 também vai fazer parte, porque qualquer seno, qualquer número, certo? O seno vai dar no máximo 1. Então, com certeza, é menor do que 3, certo? Ou seja, se eu pegar qualquer número maior do que 1, tá valendo, satisfaz a minha condição, certo? Agora, então assim, ó, eu já vi que se eu pegar x igual a 5, x igual a 10, certo? Se eu pegar 5, 10, 20, 39, etc., qualquer número maior do que 1, ele vai pertencer a esse conjunto A. Por quê? Esses números, todos eles, são maiores do que seno de qualquer coisa, certo? Eles são sempre maiores do que 1, e 1 é o limite superior para o seno, certo? Ok. Então, eu sei que, a princípio, se eu pegar todos os números desse intervalo aqui, ó, de 1 até infinito, e por que eu estou pegando o 1 aberto, certo? Porque se eu pegar o 1 fechado, eu vou ter a seguinte equação aqui, ó, seno de y menor do que 1. Bom, todos os y's reais satisfazem, exceto o 90 graus. O 90 graus, o seno é igual a 1. Então, a resposta disso aqui, se eu fosse calcular, por exemplo, o f de 1, eu estaria tendo como retorno o seguinte, os números reais, todos reais, exceto o seguinte, o conjunto π sobre 2 mais 2kπ, ok? Ou seja, seria quase os números reais. Eu quero os números reais. Então, tem que ser maior do que 1, beleza? Aí você fala, ah, tá. Então, será que eu também posso pegar esse intervalo aqui, ó, do menos infinito até o menos 1? Não. Por quê? Vamos pegar um número ali no meio, pegar o menos 5 como exemplo. Então, se eu calcular o f de menos 5, seria igual a y pertencente a r, tal que seno de y é menor do que menos 5. Mas peraí, o seno, o menor valor dele é menos 1. E menos 1 é maior que menos 5. Então é impossível um seno ser menor do que menos 5. Concordam? Então, a resposta disso aqui não são os reais, é um conjunto vazio. Então, são meio que coisas complementares, né? Assim, se você pegar qualquer número maior do que 1, você sempre tem solução. Se você pegar um número menor do que menos 1, você nunca tem solução, ok? E se você pegar um número entre 0 e 1, você vai ter soluções, mas que não são os números reais, ok? Então, é basicamente isso. Ou seja, qual que é a nossa resposta? Nossa resposta é isso aqui, ó. X tem que ser um número entre 1 e infinito. Eu só preciso adequar isso para as alternativas, certo? Então, olha só. A resposta que condiz é exatamente essa aqui que está na letra B. Então, olha o que ele está falando. O conjunto A, ele é um conjunto do tipo Azinho até infinito. Então, é um número
É um número que vai até infinito. E qual que é esse número? São todos os azinhos maiores do que 1. Observe que a letra C é maior ou igual. Só que se for igual, aí eu vou ter esse caso aqui, certo? Que eu tinha apagado, né? Que era o f de 1, que seria os reais, exceto o π sobre 2. Então, necessariamente tem que ser esse aqui da letra B, porque eu estou pegando um conjunto incluindo o azinho e indo até o infinito. Só que o azinho, ele não é 1. Ele é o primeiro número real, entre aspas, maior do que 1. Não existe essa de primeiro, porque os números reais são contínuos ali, certo? Mas é o número real imediatamente depois do 1, ok? Que é essa a nossa resposta aqui da letra B. Então, se vocês observarem, esse exercício, ele não tem necessariamente contas envolvidas. Ele é só você entender o princípio de funcionamento dessa função aí. É bem indigesto, mas você vê que fica relativamente óbvio quando você vê alguns casos particulares. Então, para esse tipo de questão, primeira coisa que você vai fazer, até porque são questões fechadas, você testa uma alternativa, não testa uma alternativa, perdão, você testa um caso particular. Então, vê lá, o que acontece se eu botar x igual a 0, x igual a 1, x igual a 100, porque aí é bom você testar 0 é sempre um número amigável, certo? Você vê o que acontece. E testam casos extremos, né? Então, x igual a 5, 10, menos 5, menos 10, e vê como que as coisas vão evoluindo. A partir daí, você chega relativamente rápido na resposta. Beleza? Então, é uma questão que eu gosto muito, questão que eu acho que faz você pensar e que não tem quase nenhuma conta envolvida. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo.